Olá, sejam muito bem-vindos ao GaiaCast, o podcast aqui da rede de networking do Gaia. Eu sou a Lê e vou trazer mais um episódio hoje para vocês com duas pessoas incríveis, mulheres inspiradoras que vão compartilhar mais da história delas com a gente e o do trabalho. E para começar a rodada, né, já que eu disse para vocês que vão ser duas convidadas, nós vamos ter agora nesse primeiro bloco a Mariana. Seja muito bem-vinda, Obrigada, Mari. obrigada pelo convite, Não, muito legal imagina. participar com vocês aqui. Ó, se apresenta um pouquinho mais pro pessoal do GaiaCast. Tá, eu sou Mariana Barcelos, sou advogada e trabalho com terapia integrativa. Eu tenho um método que eu aplico utilizando visualização criativa, só que para a gente chegar na visualização, a gente precisa um pouquinho olhar para algumas dores, para alguns traumas, para algumas crenças, para que impede muitas vezes da gente conquistar aquilo que a gente deseja. Então, meu método é utilizando algumas técnicas bem legais que eu aplico hoje na minha vida, com a minha família, Ai, que e que me legal. levou. Mas você já começou sua introdução aqui falando que você é advogada? Sim. E como foi que chegou como foi que você chegou na terapia? O que que foi? Foi um chamado, não foi? Você decidiu, assim, do nada? Conta pra gente essa história. Não, na verdade, não foi um chamado comigo, eu segui a linha da terapia integrativa e busquei mais para mim. Eu precisei muito, me conhecer melhor, porque eu cheguei num momento da minha vida que eu estava numa exaustão muito grande, trabalhando muito, mas eu percebi que eu estava deixando muito a família um pouco de lado, a minha as minhas não as minhas preferências, mas a minha energia estava indo de uma forma muito além do que eu deveria. Isso estava me levando à exaustão, eu tive um diagnóstico de burnout, isso 1 ano antes da pandemia, e foi quando foi o ponto-chave, "Opa", foi um sinal grande de alerta, né. Então nesse período, eu comecei a buscar aplicação de reiki, depois eu me formei em reiki, depois Theta Healing, me formei em Theta Healing. Então eu fui utilizando algumas técnicas, eu aplicava em mim, gostava e acabei me formando em vários fui utilizando vários cursos e dentre eles, a principal eu acho que foi o Theta Healing, que foi o que mais me chamou a atenção, que é o que eu mais utilizo nas técnicas no consultório. Uhum. Então você foi conhecendo, foi aplicando em si e viu que aquilo era uma coisa pra você, assim, aplicar nas outras pessoas. Sim, eu comecei aplicando comigo, fui vendo os resultados, eu percebi que eu comecei a encontrar o meu eixo, o meu centro. Uhum. Lógico que existem percalços, existem obstáculos em volta, existe estresse, mas desde que a gente saiba onde é o nosso eixo, isso facilita muito, né? Opa, sair um pouquinho é o fio da navalha. A gente sai um pouco, mas a gente volta para o nosso eixo. Comecei aplicando isso comigo, depois com os meus filhos, em casa com o marido, de repente com os irmãos, com parentes, e as pessoas começaram a procurar. Pô, bacana, gostei do resultado. Outras pessoas, poxa, você está deixando de ganhar dinheiro com isso? Como? Então, e foi quando eu realmente, consegui aplicar isso também em algumas empresas, no setor advocatício também, na área jurídica, levando um pouco mais de leveza e trazendo um pouco mais do equilíbrio, tanto em empresas, em casas, em famílias também. Ah, que coisa boa, tá vendo? Você viu um novo propósito pra você, né? É, com Ah, certeza. coisa boa. Então olha só, também o que que a gente vou te perguntar agora. Eu a gente estava pesquisando e tudo mais pra fazer aqui as perguntas e o que que seria quando a pessoa significa tipo assim, a pessoa nasce com os canais emocionais livres, o que que isso quer dizer? A Tá. criança ela vai nascer, o bebê manifesta, vai perdendo ao longo da vida, o que que seria esses canais emocionais? Bom, as pessoas nascem com os canais todos abertos. Uhum. Você percebe que as crianças, os bebês, eles têm uma grande facilidade em se expressar. Então, a alegria, a tristeza, a fome, irritação, raiva, são um manifesto de uma forma muito clara, muito evidente. Agora, conforme a vida vai passando, as pessoas vão crescendo, aspectos externos vão influenciando ao ponto de te moldar. É como se a sociedade te moldasse, né. Então são os 3 pilares principais ali que eu percebo que são muito fortes ao ponto de te bloqueando um pouco essa sua clareza, essa sua facilidade em expressar, que são os pais, os professores e os orientadores religiosos. Não quero dizer que vocês sejam os culpados, a questão não é essa, mas por moldar a criança: "Ah, engole choro, fica quieto, agora é na hora de levantar, come tudo, você vai fazer por merecer, você não fez mais do que o deveria na escola, você vai ser como seu pai". Algumas frases ditas
ou por pais, ou por professores, são frases ali marcantes, são situações marcantes, ou até mesmo traumas que a pessoa passa, que a criança passa, que vão bloqueando esses canais. Com o tempo, esses canais, muito tempo fechado, eles acabam causando dores físicas. Então, por isso que muitas vezes desencadeiam, inclusive, dores no rim do nada, entre aspas, ou uma dor Hum. na cervical do nada. Não, não, não são dores, as dores nunca vêm do nada, né? As dores têm ali a sua origem, exceto se você passou por um trauma, no caso, um acidente, né? Ou alguma situação física, né? Caso contrário, um emocional, ele é muito importante você avaliar, para que entender o que causa esse bloqueio e o que acontece, então, depois com este adulto que muitas vezes tem alguns bloqueios. Às vezes a pessoa está tão bloqueada que até no andar dela você percebe, na espessura da pele, como ela tem a planta dos pés apoiando no chão. Então, tudo isso influencia. Pode ver que algumas pessoas, até mais velhas, né, que são aquelas pessoas com aquele olhar mais fechado, aquela postura mais como se fosse guerreira, Uhum. chegando Aquela muralha armada, toda ali, assim, né? muralha. Tem até um livro que fala sobre isso, né? Que é O Cavaleiro e a Sua Armadura, que é justamente o tanto de armaduras, o tanto de bloqueios que a gente vai colocando ao longo da nossa vida. E às vezes a gente não consegue atingir objetivos maiores, bons relacionamentos, ter um equilíbrio dentro do trabalho mesmo, justamente porque esses canais estão totalmente fechados. Existem alguns exercícios para esses canais abrirem, né? E é o Uhum. que eu acabo orientando os clientes. Ah, então, quando a gente deixa eu ver se eu entendi, só pra recapitular. Então, quando a gente é pequeno, tá tudo aberto e por causa das coisas que acontecem na nossa vida, tudo vai ali, seja trauma ou até mesmo uma coisa que falam, é esse o sentido, então. Uhum. E você trabalha em cima disso. Ai, que legal. Isso. E você pode me dizer, assim, já adiantando, porque eu fiquei curiosa, quais são as técnicas que você usa pra poder trabalhar essa questão desses Sim. canais, desses bloqueios? Tá. Eh, nós vamos fazer um paralelo, né? É como se fôssemos uma casa. Você Uhum. alugou uma casa e essa casa tá imunda, com as janelas sujas, o chão tá imundo, não tem cama, não tem o azulejo tá caindo, você precisa fazer um reparo. Ao longo da nossa vida é como se a gente fosse essa casa alugada, tá? Existem métodos que você utiliza comparado aos produtos de limpeza. Aham. Então eu vou usar um produto para limpar a janela, mas não é a mesma que eu vou usar para limpar o chão. A mesma que eu Hum. vou usar o chão, eu vou usar a mangueira, eu vou precisar do rodo, eu vou precisar de um pano, vou precisar de uma vassoura, eu vou precisar de todo um arsenal para limpar essa casa. Do mesmo jeito conosco. A gente precisa de todo um arsenal para entender o que acontece conosco, alguns métodos que eu tenho, que eu utilizo justamente. Então, para chegar numa crença, eu utilizo o Theta Healing. Para chegar na algumas dores, físicas, já se tornaram dores físicas, eu uso o Seven Healing. Para entender a dinâmica do sistema familiar, por que que existe uma repetição do padrão, eu já utilizo a constelação sistêmica. Então, para cada situação ali dentro da casa, eu tenho um produto de limpeza. E para cada Ah. situação, eu utilizo a técnica para que traga o equilíbrio. Então eu entro, então, no final com a meditação criativa, que é para eu visualizar o que eu quero afinal da minha vida, né, que acho que todo mundo se questiona, a gente sempre sabe o que a gente não quer, mas e o que a gente quer, né? É E é verdade. justamente isso, é desbloquear e soltar esses nós para que você então chegue e alcançar o seu objetivo final. Ai, tá vendo? Hum. Ela trabalha tudo milimetricamente pensado, tá? Não é qualquer coisa não, é um negócio sério aqui. E Mari, deixa eu te perguntar, você falou ali que a gente vai adquirindo esses bloqueios durante a vida e tudo mais, e mesmo depois de tantos anos, tem como ter esse desbloqueio, desfazer esses nós todos? Sim, é possível sim, porque todos os bloqueios, todos os canais são acessados de alguma forma, então durante as sessões, por isso que é sempre recomendado não fazer apenas uma sessão, porque em uma sessão a gente já se entende muito e compreende muito e se sente muito bem. O importante é irmos por camadas, aquela famosa somos uma cebola e vai por Cheia camadas. de camadas. Cheio de camadas. Então, a primeira sessão, vamos numa camada, depois uma mais profunda e assim sucessivamente. Então, existe um plano realmente para que seja seguido, para que sejam essas camadas acessadas.
Eu acho que vai variando muito de pessoa para pessoa. Eu não consigo te dar de uma forma muito precisa, existem 5 bloqueios na maioria das pessoas. Não, você pode ter 20 bloqueios, ela 30 e eu 90 e tem uma pessoa com 2 bloqueios. Então, isso é muito peculiar, é Relativo? muito relativo, sabe, muito individual. É Hum. bem individual cada Cada caso sessão é um e caso, cada né? caso, exatamente. Mas os bloqueios ficam evidentes no corpo e através da sessão a gente consegue visualizar e observar os pontos e sempre tem correlação, né, o bloqueio no joelho. Na época tal, você ficou muito em dúvida, por exemplo, isso são casos que ocorreram com clientes, pessoas que estavam com problemas no joelho, no quadril, e não tinha o diagnóstico, não tinha nada, já tinha feito ressonância, não sei o que que é, mas meu joelho dói, Todos os exames possíveis. todos os exames possíveis, então ok, então tem uma causa. Ela pode não ser fisiológica por conta de uma queda ou porque rompeu o ligamento jogando futebol, enfim, mas existe ali uma propensão a doer. E qual o motivo que está gerando isso? Uma falta de direção. Quando isso aconteceu? Quando eu tinha 16, 17 anos, eu não sabia qual curso seguir. Primeiro bloqueio. Aí depois 20 anos, tá com crise no relacionamento, segundo bloqueio, não sei que caminho seguir. Depois, não sei se eu continuo no meu relacionamento, caso, continuo casado, separo. Terceiro bloqueio naquela mesma região, entende? Uhum. Então, é o que caminho seguir. Então, cada corpo, cada parte do corpo corresponde a uma emoção e uma sensação não olhada, não vista, não Uhum. observada. Hum. Então, realmente, a pessoa vai guardando aquilo, vai criando aquele bloqueio todo e tudo mais, e isso reflete no corpo. Isso Eu ia até te reflete no corpo. perguntar agora, né, que você falou que as dores físicas, elas têm relação, então, com essa parte emocional. Tem como a pessoa começar a ter um problema físico por causa de algo emocional. Sempre. Sempre. E tem uma razão, assim, é porque acontece alguma coisa com o corpo? Sempre ele fica mais propenso a emoções. Algumas pessoas, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu procurei inclusive a entender o porquê que eu sempre tinha dor na lombar e a minha cervical travava. Porque é o excesso, a Mariana tá treinando muito, a Mariana treina muito, eu fazia crossfit na época. Então o diagnóstico era o excesso de treino. Mas não, na verdade eu tinha ali um fundo emocional. Então quando eu comecei a conhecer de fato um profissional que ele fazia microfisioterapia, então eu comecei a entender a emoção atrás daquilo, que eu fui compreender de fato que eu tinha aquelas 2 regiões mais sensíveis. Elas são mais sensíveis por quê? Porque eu já tinha informações antigas ali. Então, ali em mim, era esses dois locais, né, que é a cervical e a lombar. Então, tinha aquela preocupação financeira, lombar, e o meu era cervical, porque eu estava sempre a cervical é me curvar, eu estou me curvando ao que eu não quero, me curvar àquilo que eu não quero, que eu não aceito, que eu não acredito. Então, toda vez que eu tinha situações que me faziam me curvar para aquilo que eu não acreditava, eu travava. Mas a atividade física era a cereja do bolo. Então, a Ah. justificativa era: você está se cedendo na atividade física? Não necessariamente, eu já tinha aquela região propensa. Por quê? Porque eu tinha informações de bloqueios emocionais ali, não vistos, não olhados. Que eu comecei a buscar, a entender e, enfim, quando eu já tinha meus 30 e poucos anos, entendeu? Então, talvez se eu tivesse conhecimento antes, não afetaria tanto o meu corpo. Sim, seu corpo estaria mais são, Sim, né, se hoje você eu consigo tivesse já entender determinadas situações que estão ali acontecendo, eu já entendo: "Opa, minha sinusite veio, já tô entendendo o que que é". Lógico, tem uma já mudança consegue de trabalhar clima, eu melhor, né. consigo trabalhar melhor, exatamente, exatamente. Uma dor aqui, eu já sei o que que é. Obviamente que existem situações, como eu disse: tô ali, tropecei, caí", bem diferente, né, a gente Quando também tem tem que não correlações externas, né. não adianta a gente só achar: não, é tudo emocional, não, não é. Não é bem assim que funciona, Saber dosar, né. mas é saber dosar, exatamente. Uhum. Saber exatamente essa dosagem. E aí você falou ali que você consegue se observar e tudo mais, e você mesmo, assim, que já tem essa consciência, que trabalha nessa parte da terapia, é comum que você acabe tendo rompantes ou caindo em ciladas nesse processo emocional e tudo mais, mesmo você já sabendo o caminho a se seguir? Sim, essa é uma pergunta muito Hum. frequente, Olha que aí, tu já sempre contou pra gente. que sempre fazem na caixinha. Então já que você trabalha com essa parte do equilíbrio e desbloqueio,
E depois utiliza a meditação criativa. Você então é zen, você vive zen. Não, eu não vivo Good zen. vibes. Meus filhos podem falar, inclusive minha filha daqui. Ela sabe, mãe, você melhorou muito, mas óbvio, né? A gente tem uma melhora significativa ao ponto de saber onde é o seu eixo. Então, hoje, eu sei aonde é o meu eixo. Qual é o meu eixo? O meu centro. É como se vivêssemos ali no fio da navalha. Então, hoje eu consigo me centrar depois de alguns rompantes. Lógico, a gente não consegue evitar que o externo Afete, né? não tem como eu evitar que fulano buzine, que o chefe tenha alguns problemas, está estressado, desconta em mim, que meu marido chegue em casa estressado por conta do trabalho, que filho tem problemas na escola. Então, o externo sempre vai existir. Eu não consigo dominar tudo, a não ser que eu vá para um monte e viva igual monge, isolada. Que não Hum. não é a questão, nem eu quero e nem essa questão. A questão é a gente propagar o máximo para entender que as pessoas, sim, elas conseguem ter o próprio eixo, utilizando algum método. Que eu ensino isso para os clientes. Poxa, até a respiração, você consegue. A gente, não é a respiração que domina a gente domina ela. Entende? Uhum. Então, muitas vezes a gente fala, não, respira, mas é respirar de fato. Você respira como? De forma consciente ou não? E é exatamente isso. Hoje eu consigo entender onde está o meu eixo. Opa, tô indo demais. Tô saindo muito. Tá fora da casa, Ó, volta. você consegue se olhar com mais clareza, né? É, se conhecer, né? É o se conhecer, é a filosofia. Eu acho que todas as pessoas deveriam, de fato, se conhecer mais. Você se conhecendo, você sabe como que você vai lidar com situações adversas, como você vai lidar com um problema, com uma notícia que te surpreende de uma forma positiva ou negativa, com surpresas da vida, com situações, todas Não elas. dá pra não dá pra, como você falou, não dá pra controlar tudo, né, então se olhar e saber como você se comporta com Exatamente. Não relação consegue àquilo. controlar tudo. E Uhum. ele te ajuda até sair um pouco do controle. Uma pessoa muito controladora é exatamente isso. Uma pessoa muito Hum. controladora pode ter certeza, é uma pessoa que não, inclusive tem dificuldade de ir ao banheiro, de tão controladora que é. Então, é o soltar. Você ter esse equilíbrio mesmo de estar no seu eixo e Ok, agora não é eu viver tomo conta de zen. mim. Não, não é Eu sei viver viver. zen, né? Por Não, tá bom, favor, vai não é bater no assim meu também. carro, tá tudo É o sonho bem. de todo mundo. Fulano não me pagou, não, tá tudo bem. Não, não é que tá tudo bem, não é Para com isso. isso. É não deixar que o estresse te domine de uma forma tão absurda ao Sim, ponto de te deixar doente, é né? verdade. Não, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado e falando em cuidado, a gente vai trazer um assunto um pouquinho mais, né, sério e tudo mais, a gente estava achando graça e tudo mais. Vamos falar sobre nós, né, mulheres e tudo mais, e principalmente aquelas mulheres que vivem em situação de traumas, e muitas das vezes esses traumas têm correlação a homens indisponíveis, que a mulher acaba entrando naquele ciclo de abuso e tudo mais. Agora eu quero te perguntar, você como terapeuta, né, para poder trazer até para as mulheres que estão escutando, quem sabe, né, se identifica e tudo mais, por que que isso acontece? Por que que é tão difícil a mulher sair desse padrão de homens indisponíveis e tudo mais, e a gente sabe que isso é uma coisa tão comum, assim, que acontece o tempo todo? Bom, então, como eu disse, como eu comentei, existem essas memórias, né? Então, mulheres que acabam repetindo esse tipo de padrão de se envolver com homens indisponíveis, possivelmente ela também é uma pessoa indisponível. Eh, Pode ser que ela esteja ali aliada, na verdade, nem aliada, ela seja leal a um sistema familiar. Possivelmente, ali tem algumas mulheres que repetiram essas circunstâncias dentro da família, mães, avós, bisavós, tataravós, ou mesmo crenças. Eu aprendi desde criança que eu devo me relacionar com pessoas assim. Eu vejo esse padrão dentro de casa, é isso que eu vou seguir. Ou memórias celulares, essas memórias que estão instaladas, que é essa primeira informação que eu disse no começo da entrevista. Então, são os três viés, ele é limitando e enxugando de uma forma bem, bem prática, que é ou a gente ser leal ao que o sistema familiar, ou estar instalado ali em memórias, de alguma forma. É justamente isso. Então, a situação ela vai se repetir até que eu aprenda. Então, muitas vezes, as pessoas em volta estão vendo ali um padrão sendo repetido. Eu falo porque, eu não tive bons relacionamentos. Os meus relacionamentos não eram nada legais. Não havia um abuso, mas eu repetia um padrão que eu buscava algo em relação ao meu pai, de carinho, que é um baita homem sensacional. Mas eu, na época, não compreendia isso, então eu queria um homem papai presente, que põe no colo, ai, carinho, mas ele é uma
alemão que teve uma situação, um homem muito mais duro, entendeu? Que passou por durezas na vida. Lógico que hoje eu tenho esse olhar, eu consigo compreender, mas quando criança não. Então, eu vinha com aquela crença de que eu precisava eh, me envolver com homens, né, indisponíveis, que para mim é, na verdade, inconscientemente é um homem disponível. Então, eu acabava me envolvendo muito com homens indisponíveis, né? E isso foi muito, muito duro pra mim, porque eu me envolvia e sempre tinha alguns problemas no relacionamento e as pessoas falavam: "Ah lá, Mariana é a curva de rio, só arruma enrosco". E era sempre. Meu Deus, já tava. E às vezes, muitas vezes, passam pessoas interessantes, partidos muito bons, isso tanto para homens quanto para mulheres. Me diz: "Ah, não tem mulher boas pra gente se relacionar". Não, existem, como existem homens muito bons também pra se relacionar. O problema é que a gente acaba atraindo exatamente aquilo que a gente não quer, porque eu estava exatamente naquela frequência, né. Até que as pessoas disponíveis passam no seu caminho, só que às vezes vem o destino e dá tapa na cara e fala: "Ó, minha filha", dá chacoalhão, né, como se fosse falam: "Ah, é o destino". Não, ele está as coisas vão surgindo na sua frente. Ou você exclui igual tela, arrasta pra lá e segue aquele padrão, ou você olha e fala: "Não, realmente eu preciso mudar". Comigo foi mais ou menos isso, deu um chacoalhão e falou: "Eu preciso mudar". Que eu agora eu conheci, né, agora não, né, há 20 e poucos anos atrás, conheci meu marido, tivemos um relacionamento, mas a primeira coisa que comentaram foi: não vai dar certo, deve ser a outra pessoa, curva de rio". E na Hum. verdade a gente entendeu que não. A gente estava exatamente ali para poder compreender o que precisava entender, então a gente deu oportunidade para que o nosso relacionamento funcionasse e desse certo, com muito carinho e com muito respeito. E os outros eu não dava essa oportunidade, eu estava sempre repetindo um padrão. Então, eu aprendi as duras penas, eu não tinha quem me orientasse, me falasse: "Olha, vem cá, você tá vendo que você tá repetindo o padrão?". Não, eu não me tocava. Então, a gente vai muito: "Ah, deixa vai me levar, é assim mesmo", né, é assim que funciona. E não, não é assim que funciona, porque eu não me conhecia. Eu já Hoje eu ia me falar isso, conheço. até porque até pra quebrar esse ciclo tem que ter muito do autoconhecimento, né. Tem, e muitas vezes eu me percebia cometendo alguns erros de relacionamentos passados, entendeu? Que gerava uma insegurança. Falou: "Por que que eu tô agindo assim se eu tô num relacionamento seguro?". Tava repetindo exatamente aquilo que eu fazia antes. Eu: "Opa, não, Gera calma". ela começa a assumir um papel ansioso, com Ansioso, medo do que exatamente, acontecia antes, né. "Ai, exatamente. porque fulano fez isso comigo, fulano fez aquilo comigo", e acha que o outro vai fazer também. Sim, exatamente. E fica nesse ciclo vicioso. Meu Exatamente. Até Deus! que a vida te chama e fala: "Olha, tá repetindo, você vai deixar, o trem tá passando, e você tá na estação. Ou você entra nele e muda, ou você continua só vendo ele passar". É mais ou menos isso, a gente vendo ciclos, situações se repetirem. Isso não só com relacionamento, empregos que nunca dão certo, ou relacionamentos que são fadados ao insucesso, trabalho que as pessoas não conseguem trabalhar em equipe. Existe um motivo para ela não conseguir trabalhar em equipe, entendeu? Ela precisa Tem ali que ter um se porquê, conhecer. né. É, E às então vezes as pessoas veem essas coisas e pensam que o erro tá nos outros, né, e não consegue se olhar também. sim, até porque quando você tá no autoconhecimento e se conhece, você percebe que: "Nossa, parece que a equipe ficou bacana, parece que meu relacionamento melhorou, fulano nossa, meu marido mas melhorou muito". Não, Não, você a você se você se mudando, cuidou. o campo muda, né. As Aham. pessoas em volta vão mudando, vão melhorando, a vibração vai melhorando à sua volta. Você consegue É isso que vibrar de acon uma forma diferente, né. exatamente. E você até falou ali sobre essas memórias guardadas e tudo mais, essas memórias ficam guardadas como, assim? Sei lá, numa célula, na nossa mente só? Como é que funciona essas memórias guardadas? Essas memórias elas estão são celulares, é DNA. E são Ah. memórias que já são repassadas para nós pelas nossas mães, né. Então pela nossa Hum. mãe, principalmente para as mulheres. Então as mulheres carregam um padrão bem específico, e os filhos trazem essas informações através do DNA, informações dos pais, tanto do pai quanto da mãe. Informações sobre questão de dinheiro, manuseio de dinheiro. Você vê que algumas pessoas têm muita facilidade em manusear dinheiro. E tem outras que Outras misericórdia. não, não tem. Não tem, então, pô, eu vim com aquele padrão, poxa, eu vim com aquele padrão de não consigo manusear dinheiro, não sei o que acontece, o dinheiro entra e sai pelo ralo. Então já é um padrão que vem ali instalado no DNA, porque meu pai tinha isso, meu avô tinha aquilo, um exemplo, né. É justamente isso, a gente vem com essa informação. Hum. E o que é importante é desbloquearmos e soltarmos esses nós que ficam
Que já vem desde lá do É, ventre e tudo exatamente, já vem mais. essa informação já no DNA, assim que a gente recebe, na concepção mesmo, do Então a bebê. gente já Uhum. nasce com tudo isso, Já né. nasce com essas informações. E você me falou também, conversando ali, que a gente tá tendo um bate-papo que por sinal eu tô até não quero que termine, mas tudo bem, sobre a visualização, que eu já sei que é um método super procurado e tudo mais, que, né, que é um das suas áreas também, essa Uhum. parte da visualização. E o que é exatamente essa questão de visualizar? E por que que gera tanto interesse das pessoas? Me explica o que é essa tal de visualização. Bom, a visualização, ela existe há muitos anos atrás. E ela foi utilizada principalmente para grandes atletas de alto rendimento, te colocando numa situação ou em primeira pessoa, você agindo, ou em terceira pessoa, para você se antecipar em movimentos. Então, vamos supor que você sempre corre para pratica provas de 5 quilômetros e você quer praticar uma prova de meia maratona, um exemplo, tá? Então, você entra com a parte de visualização, te preparando mentalmente, te antecipando mentalmente daquele movimento para que te traga segurança. São novos caminhos neurotransmissores, né? A neuroplasticidade, né? O cérebro ele se adapta muito fácil, muito. É como se fosse o cérebro de criança. Só que a gente usa pouco. Então, sabe aquela massinha nova que você compra? Ela Uhum. tá fácil de manusear. Conforme ela vai ficando velha, ela fica enrijecida, dura. É a mesma coisa nosso como se fosse nosso cérebro, e conforme a Hum. gente vai envelhecendo, fica mais difícil ainda manusear, entendeu? Não é impossível. Novos caminhos podem ser, instalados. Isso é bem comum a gente achar que não. "Ah não, já tá velho, não muda". Não, muda, é importante a gente saber disso, né. Então exatamente ela é baseada nos atletas de alto rendimento. Eu comecei a aplicar comigo alguns momentos de visualização, principalmente no esporte, que eu tinha uma certa um certo medo, uma certa aflição com a água. E então eu comecei a me antecipar nesse movimento, me imaginando já na água, finalizando uma prova, imaginando quanto que eu tinha que não, música pra mim não é bom. Não, pensar num tal problema não é bom. Ah, isso aqui pra mim não tá sendo legal. Daí eu comecei a pensar: "Bom, eu tenho que contar 1, 2, 3, respira. 1, 2, 3". Então eu só fico assim na água. 1, 2, 3, respira. E eu percebi que isso me facilitava. Então, mentalmente, eu já sabia que assim pra mim era bom. Quando eu entrava na água, opa, aquilo pra mim já funcionava. Então eu me sentia segura. Porém, podem existir traumas, podem existir algumas memórias que me bloqueiam, por isso que algumas pessoas às vezes têm bloqueio de entrar na água. Assim como para visualizar um novo relacionamento ou trabalho, existem bloqueios. Por isso que a gente às vezes tenta visualizar alguma coisa, mas não vai para frente, empaca, é como se tivesse um muro. Por quê? Porque tem o trauma, tem uma memória a ser olhada ali. Então limpa aquela casa suja para então você conseguir visualizar de uma forma mais clara. Então, o protocolo que eu faço é isso, né, exatamente, vamos limpar primeiro, para então entrar com a visualização. Porque você vai visualizar o quê? "Ah, não sei, acho que eu quero uma casa, um marido", tá, A mas pessoa nem sabe, né, às vezes. não, ela sabe o que ela não quer. "Ah, eu não quero casar com um homem moreno, eu quero um loiro", tá, mas ok. É um exemplo, né, que eu tô dando, Aham. assim, "Não, não, eu quero um trabalho que eu ganhe R$ 90.000", tá, ok, mas no quê, aonde? Você tem que especificar. Você tem que saber o que você vai pedir. Você chega no McDonald's e falou: "Ah, eu quero um Quero um Big lanche. Mac". "Não, não, 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 calma aí, eu não quero Big Mac, eu quero um McLanche feliz". "Não, não, não, calma aí, eu quero um McFish". Não, é como se o mundo falasse: "Meu, o que você quer afinal?". Então, se programa no que você quer para então você conseguir visualizar aquilo, e soltar. A visualização exatamente é isso, você limpar aquilo, a criativa, né, que eu trabalho, é limpar aquilo, saber o que você não quer, agora eu sei o que eu quero, e saber o que você quer. E a partir desse momento, fazer a visualização e fazendo uma metáfora, uma analogia, aliás, com a religião. É ter fé. É ter fé e soltar. E não ficar: "Ai, não, será que não dá certo? Não, não vai dar certo. Não, e agora?". Porque o que acontece? E lógico, e ter ação. Então são vários caminhos. Não adianta só a gente imaginar "Não, eu quero muito tal coisa, um trabalho novo, não estou feliz aqui", mas vamos observar se existe essa repetição de padrão, depois observar a minha conduta, porque eu preciso agir. As oportunidades não vão passar ali eu sentada em casa e vem carro novo, e vem relacionamento ok, e vem o trabalho. Não, eu preciso de ação. Verdade. E ao mesmo tempo ter a fé de que vai funcionar.
Então, muitas vezes as pessoas falam, e eu também era uma delas: "Nossa, mas eu penso positivo. Pô, eu acordo e fico: 'Poxa, não, meu Deus, obrigada por esse dia', eu tenho que agradecer, né, eu tenho que ser grata? Então tá, então eu tenho que ser grata. Ai, obrigada por esse dia, que legal, esse dia vai ser ótimo, esse próximo dia também", durante meia hora que eu tô tomando meu café. E as outras 24 horas, o que que você faz? Você tá reclamando, você tá falando que seu trabalho é uma porcaria, que seu relacionamento tá péssimo, que não tem dinheiro na conta, porque eu vou ficar com fome, porque eu vou passar fome, porque agora é meus filhos, porque agora tem escola para pagar e agora tem um boleto. Então você fica se martirizando e sofrendo naquela vibração negativa enquanto você usou um 15 mi mínimo de espaço de 15 minutos do tempo. dia pra agradecer, o resto É, só exatamente, reclamação. mas assim, é se sentir grato de fato. Pô, eu me sentir agradecido pelo fato de eu estou dentro de uma casa, tenho um lugar aquecido. Quando você começa a olhar e ver à sua volta, tudo que tá ali, que bom tá sendo um caminho para eu chegar onde eu quero, que bom que eu tô aqui. Ah, eu passei por um problema. Lógico, tem problemas que desestabilizam a gente. É óbvio isso, mas é não deixar que ele tome conta do resto da sua vida, porque senão a gente vira um eterno reclamão. E a reclamação, ela é uma das mais baixas frequências, diferente da gratidão, né. Então, aliar o que você quer com o que você sente é muito importante. É muito difícil Sim. você sentir, né, você pensa muito, a gente quero, tá, mas eu sinto? Eu não sinto gratidão, eu não sinto que eu conquistei, eu não sinto que eu tô vivendo aquilo, é o medo, então tem as frequências baixas, isso que a gente trabalha muito também, né, eu tô vibrando uma frequência muito baixa, isso atrapalha a nossa fé Uhum. funcionar, entendeu? É como se o universo não fosse entender aquilo que eu tô propagando, que eu tô querendo. Então tem todo um caminho a ser a Pra poder ser a ser trilhado pra a poder ser chegar trilhado, lá exatamente. chegar lá, né. Mari, a gente tá finalizando o nosso primeiro Tá bloco com joia. você, quero te Eu agradecer, que tá. agradeço. Mas antes da gente finalizar, eu quero que você fale pro pessoal do GaiaCast que tá assistindo, que tá ouvindo a gente, compartilhar suas redes sociais, onde a gente pode te encontrar, como a gente pode ter uma sessão com você, é só falar ali pra câmera. Minha rede social é maribarcelos.terapias. Ali eu trago bastante conteúdo, o que eu aplico em consultório, algumas divulgações também coloco ali, alguns movimentos para a gente fazer. Eu ensino alguns métodos que eu ensino para alguns clientes. Então sigam na minha rede social, que lá você vai encontrar bastante conteúdo que possa te ajudar e vai te agregar bastante. Se quiser entrar em contato também, lá tem pra ir para WhatsApp e Também tem tudo pelo WhatsApp, mais. tem o link que você quer direto na mensagem do WhatsApp, já conversa comigo direto. Opa, coisa boa então. Então muito obrigada pra quem assistiu aqui, esse primeiro bloco a gente já volta já já. Obrigada. Agora continuando a nossa entrevista, nesse segundo bloco, com a nossa outra convidada, que eu comentei pra vocês que aqui vai ser um episódio diferente. E seja muito bem-vinda, Kelly, então! Muito obrigada, novamente. Se apresenta pro pessoal do GaiaCast. Então, eu sou a Kelly Cardoso, terapeuta radiestesista, mentora, e estou muito feliz por estar aqui de novo, né, então, vamos lá, vamos fazer uma ótima entrevista. Bora. Então, Kelly, já começando, você já falou pra mim que você trabalha na radiestesia e tudo mais. Me conta, como foi que você entrou nessa área? Na verdade, eu entrei por um chamado de Deus, né, porque eu me sentia muito perdida na quando eu trabalhava no CLT, e sentia que o meu servir ainda não era completo. Eu precisava de algo a mais, que enchesse meu coração. E eu fui muito à procura de Deus nesse momento, e ele me trouxe essa verdade, me trouxe esse caminho maravilhoso de ser um auxílio de cura para as pessoas. Ai, que legal. Foi uma coisa boa, então, foi um chamado, assim, tipo. Foi um chamado para o servir com o coração. Ai, que bonito. Então me explica, o que que é a radiestesia? Como é que ela funciona? O que que é radiônica? Qual é a diferença? Já me conta tudo que eu tô curiosa. A radiestesia é uma ciência que ela mede as frequências e os desequilíbrios do campo eletromagnéticos das pessoas, dos lugares, enfim, de tudo que a gente precisa medir. Então, ela consegue encontrar todos os desequilíbrios para que a gente entre com a radiônica, que é uma outra ciência, que aí faz o tratamento, que harmoniza essas frequências, a correção, né? A radiônica entra com a correção. Então a radiestesia já é uma ciência milenar, pré-histórica, né, então, é é bem antiga, né, vamos dizer assim.
Então já vem de bastante tempo. E hoje a ciência consegue comprovar isso que a espiritualidade já traz, que já é dito assim há tanto tempo assim, ela consegue explicar? Me conta essa É, coisinha aí. sim, sim, já é comprovado. A neurociência hoje, a física quântica junto, né, já consegue comprovar, tudo que acontece dentro do campo eletromagnético. Por quê? Porque hoje eles comprovaram que tudo é energia, né. Já dizia o senhor Einstein, que tudo é energia, energia é tudo que há. Então, onde tem um átomo, tem energia condensada, ali ela vibra. Então, sempre quando a gente vai fazer um tratamento em alguma pessoa ou local também, né, que pode ser feito, a gente faz as medições através da energia, né. Então tudo é energia. Tudo é energia. Olha aí, tá vendo? Já é comprovado, veja bem. E olha só, você falou ali sobre a questão da energia e tudo mais. Quando a pessoa ela começa a passar por esse tratamento e tudo mais, essa descoberta com a radiestesia, com a radiônica, o que que acontece com o campo energético dela? Ela começa a fazer as correções, começa a expandir, e também melhorar a sua qualidade de vida, ampliando a sua consciência. Por que que a gente tem que ampliar a consciência? Porque a mente, ela é dividida em 3 partes: o subconsciente, o consciente e o pré-consciente. O pré-consciente é quando a gente está sendo concebido, a gente recebe as informações das 2 famílias, dos 2 DNAs. Então, ali a gente carrega uma memória celular. Depois nós passamos para o subconsciente, que é onde fica todas as informações registradas. E o consciente, ele vai colocando à tona a informação que está no subconsciente. Então, quando a gente faz essa leitura, a gente consegue ver profundamente o que está acontecendo com o ser humano. Às vezes, eh, um trauma, né, que aconteceu, e às vezes essa pessoa carrega o trauma que nem é dela, que é da família, dos seus ancestrais, né, que é bem mais profundo, né. Uhum. Já vem de tanto tempo, ela vai carregando ali e tudo mais. É, porque às vezes as pessoas não entendem o que está acontecendo no dia a dia da vida delas, né, e aquilo é algo que já está ali, já é uma memória que ela está carregando. E ela só vai, vivendo ciclos, né, ela vai vivendo ciclos. Enquanto ela não amplia a consciência e não percebe, ela continua só repetindo os padrões. E ela vai repetindo e repetindo, e às vezes as pessoas: "Mas por que isso de novo? Por que está acontecendo isso de novo?". Então vai e vai e vai. Só que a pessoa tem que perceber, né, que chega uma hora que ela tem que aprender que só são oportunidades que são dadas na vida, que ou ela amplia a consciência, cura esse trauma, ou então isso vai ser passado sucessivamente, De né, geração em de geração. geração em geração. Então a áurea da pessoa, ela pode sim adoecer. Sim, a aura ela compõe os 7 corpos sutis que nós temos, né. Nós temos o corpo sutil mental, emocional, físico e espiritual. Só de corpo espiritual na nossa aura a gente carrega 3, né. Na radiestesia a gente trata 4, né, que é o mental, o espiritual, o físico e o emocional. Quando a gente equilibra esses corpos sutis, a gente também equilibra a aura, ampliando a aura, porque a aura, só a título de conhecimento, a gente tem uma média de 9 metros de diâmetro ao nosso redor de aura, né. A única pessoa que pisou na face da terra, que tinha uma aura de 3,5 quilômetros foi Jesus Cristo. Por isso que a gente não, né, mas as pessoas sentiam antes dele chegar. Então uma aura equilibrada, expandida e também protegida, ela sim consegue trazer vitalidade, magnetismo pessoal, muitas pessoas gostam da cocriação, né, eu sou especialista em abrir prosperidade, então eu trabalho muito a aura da pessoa, consigo fazer uma análise muito grande da aura. E quando ela está adoecida é porque provavelmente ela está desprotegida, ou ela está encolhida, né, ou então ela tem várias cores em excesso ou em falta. Então sempre quando a gente está equilibrado, as oportunidades chegam com mais clareza,
A clareza mental é a primeira abertura da radiestesia, onde a pessoa volta para sua essência. E ali, a partir dali, as coisas começam a fluir. Ai, olha que legal. Tá vendo? A gente às vezes tá todo bloqueado, não se conhece e tá aqui ela pra ajudar a gente. E ó, você É falou ali isso também mesmo. de equilibrar, né? Mas aí vem a questão, né? Equilibrar até áreas da nossa vida, tipo finança, relacionamento. A gente consegue equilibrar isso também usando os seus métodos? E isso a gente consegue equilibrar todas as áreas da vida, né. Eu trabalho bastante com relacionamento afetivo, familiar, profissional, financeiro, missão de vida, porque muitas pessoas elas ficam, trabalhando às vezes ou vivendo uma vida sem sentido, que foi o que aconteceu comigo. Não é que eu não gostasse de fazer aquilo, mas eu não estava na minha missão de vida, eu não estava entregando o meu potencial todo, 100%, né. E a radiestesia, ela consegue trazer essa clareza para a pessoa do que ela veio fazer aqui no mundo. Por que que Deus colocou ela aqui? Então eu consigo sim mensurar qual é a missão de vida dela para ela ter uma vida mais plena, mais feliz, né. Então, as áreas da vida a gente consegue equilibrar e também, né, os locais, empresas, não só o ser humano em si, né, porque como tudo é energia, tudo vibra, então a gente consegue sim fazer essas manipulações e fazer essas correções de energia em locais e em empresas também. E como é que funciona essa harmonização energética, assim, de casa, empresa? Você consegue já dar uma palhinha assim pra gente? Consigo. Então, eu trabalho bastante com o pêndulo, né. Então, para quem não conhece, este aqui é o pêndulo. O pêndulo é escolhido realmente pelo radiestesista, né, ele tem que sentir qual é o seu pêndulo. Existem vários materiais, né, de pêndulo, eu gosto de usar o de madeira, porque para mim eu senti isso, né, senti que o de madeira para mim era melhor, ele não impregna tanto também quanto os outros materiais. Mas quando eu começo a harmonização da pessoa, ela começa a sentir uma liberação de sentimentos, ela começa a entender um pouco mais o seu corpo, a sua mente principalmente, porque a mente ela começa a se abrir. Então ela começa a entender, ter uma clareza mental de tudo que estava bloqueando ela, ou daquilo que ela nem sabia que estava bloqueando, mas que estava vibrando. O que que acontece? O nosso cérebro ele é elétrico, ele tem as sinapses neurais. Quando as sinapses neurais acontecem, gera uma energia. A energia ela começa na mente, mas ela é magnetizada pela glândula do timo. Então ela vem para o coração e magnetiza. Por isso que nós chamamos o nosso corpo de corpo eletromagnético, porque a eletricidade está aqui e o magnetismo está aqui. Então nós temos tanto depois ainda quero conversar um pouquinho sobre os pontos energéticos, mas, nós temos 7 pontos energéticos ao longo da coluna vertebral, e o timo, ele fica no meio de todos eles. Então ele tem uma potência muito grande, né. Que as pessoas dizem: "Ah, a lei da atração é só pensar e pedir". Não, a gente tem que sentir, a gente tem que magnetizar por essa glândula. Então ela vai fazer o magnetismo. Por isso é tão importante a aura estar equilibrada, expansiva, Uma né. coisa tem correlação à outra, né? É, tem que estar harmonizada ali. Isso é por isso a harmonização da aura, ela vem primeiro. Sabe aquela sensação que tu chega no lugar e diz: não gostei daqui. Esse lugar tem como é que a gente normalmente fala? Tipo, que traz uma Tá energia meio pesado, pesada. Ou isso, senão, ai, que lugar, que energia legal. Então, tudo tem correlação. isso. A aura, ela sente a energia do local, o que está impregnado naquele local.
né? Quando a gente entra com a radiestesia para fazer uma harmonização do ambiente, ele corrige todas essas frequências. Então, tu não vai sentir esse cansaço, essa coisa ruim, né? Hum. Agora, quando não tem, a gente já sente: "Ih, não estou gostando daqui, estou me sentindo cansada", começa a bocejar muito, é porque sim, tem algo ali negativo que está fazendo com que a tua energia se desgaste, está drenando a tua energia, Tá te sugando totalmente, né? tá te sugando e fica sugando o tempo inteiro. Nossa, tem que cuidar mesmo, senão... E então você consegue fazer em casa, empresa, em todos os lugares. Onde tiver energia ruim por aí, você consegue estar equilibrando. Equilibrando em todos os lugares, locais, inclusive processos judiciais, vendas de Nossa, até imóveis, essas outras questões, assim. em tudo, tudo que imaginar, a radiestesia entra, né. Ela é bem ampla, porque tudo tem frequência, tudo vibra. E como a gente trabalha com esse tipo de frequência através da radiônica, então eu posso harmonizar qualquer coisa ou qualquer ambiente, Que ou legal! pessoas. Ah, então eu já ia perguntar agora. Se você já presenciou, alguma mudança, assim, que te impactou muito, tipo, nossa, esse processo aqui de harmonização energética vou guardar pra sempre, assim, na memória, te impactou muito. Então, eu já tive muitos, mas o principal é o meu. Ah, já me conta então. Então, por que o meu? Porque quando eu falei para ti, né, que eu comecei a pedir a Deus sobre a minha missão de vida e o meu servir, eu precisava de uma saída, né, sair daquele padrão repetitivo que eu estava seguindo e de muitas crenças ancestrais também que eu carregava. E eu entrei na radiestesia para me curar, e eu não sabia o quão longe que eu ia chegar com isso. E eu comecei a fazer sim tratamentos para cura para mim. E daí fiz um, fiz 2, fiz 3 e quando eu vi, eu já estava me curando de milhares de coisas que eu nem sabia que eu tinha. E depois eu comecei fazendo nos colegas, na família, e quando eu vi os resultados, assim, surpreendentes e muito rápido, eu comecei daí a atender as pessoas, né, comecei a atender profissionalmente, e depois comecei a dar palestra, a mentorar, e por aí afora, mas a primeira transformação muito grande foi a minha, em muito pouco tempo. Ai, que legal, Kelly. Nossa, incrível, né? Hum. E é legal porque você conseguiu mudar a si mesmo pra depois levar a outra pessoa e perceber que esse era teu propósito, né? Exatamente, eu fui testando tudo em mim. Primeiro eu comecei a Não, deixa fazer eu os ver como é que vai ser testes. aqui em mim, depois eu faço no outro. É isso mesmo, a gente vai testando para até ver até onde vai dar certo, né. Aí vai testando e tá dando super certo, né? Isso, até eu tenho um grupo terapêutico Ai, que legal. que todo dia eu coloco algo para o dia a dia, né, para a pessoa aprender a radiestesia no dia a dia, para desmistificar essa ciência. Porque às vezes as pessoas acham que não, que é religião, que é isso, que é aquilo, e não é. É simplesmente a ciência voltada para a espiritualidade, que espiritualidade e religião são coisas Totalmente totalmente diferentes. diferentes, né. Então a radiestesia trabalha com a espiritualidade, e esse grupo recebe as minhas informações todos os dias. E toda semana a gente faz uma harmonização diferente. Ai, que legal. Deve ser muito único, né? É E as pessoas muito especial, se sentem de uma forma diferente, né? isso E você mesmo. até comentou ali que, né, você é palestrante também, e hoje eu tô sabendo que você é conhecida por essas palestras que fazem desbloqueio energético, que traz essa questão da prosperidade. Então, qual o impacto que você costuma gerar nessas pessoas durante esses encontros, assim, você pode contar pra gente? Posso. No começo as pessoas começam entendendo o que é cada coisa. Durante, as pessoas vão sentindo a transformação. E no final, elas começam a se conscientizar com tudo aquilo que precisa ser mudado no dia a dia dela, para que aquele impacto seja muito grande. Então, as pessoas realmente saem muito impactadas e energizadas e com muito conhecimento, entendendo também que não é nada fora do comum, é algo do dia a dia, coisas que a gente faz todos os dias. E é isso que é a minha missão é mostrar que a radiestesia, ela tá sim no nosso dia a dia, e as pessoas têm que, prestar atenção
nos detalhes. Às vezes no dia a dia é tão corrido que a gente não presta atenção naquele detalhezinho ali que precisa, né. E quando a gente faz esse olhar mais detalhista, a gente começa a perceber grandes coisas por trás. As oportunidades, às vezes, elas estão todas paradas no campo das pessoas, só que elas não conseguem enxergar. Talvez com muito desequilíbrio em determinado chakra, a pessoa não consegue enxergar as oportunidades. Quando eu harmonizo, elas começam a receber e entendem que sim, que às vezes era só um desequilíbrio que a gente faz um tratamento e as coisas começam a acontecer. É só se olhar com carinho, que aí você consegue equilibrar tudo. E você tá ali pra ajudar justamente as pessoas a terem esse olhar, né? É, e o olhar para dentro. Eu digo que toda transformação ela começa com uma decisão. E essa decisão, para a radiestesia, é olhar para dentro, olhar para si, é ter certeza daquilo que você é. No final das minhas harmonizações, eu sempre coloco um quadrinho, os sabotadores de prosperidade e das virtudes. Então, os sabotadores é o momento que você está, são as assinaturas vibracionais que você carrega. As virtudes não, as virtudes você tem dentro de si e aquilo nunca vai mudar. Que Deus te fez assim e você vai ficar assim para sempre. Agora, os sabotadores, a gente pode sim ir melhorando, a gente pode ir se ressignificando cada crença, cada trauma, enfim, mas tem que lembrar das suas virtudes. Uma das perguntas que eu sempre gosto de fazer na palestra, quando eu abro as palestras, é: se você perdesse tudo hoje, tudo, tudo, casa, carro, celular, tudo, o que que era a única coisa que você iria carregar? O que que vo a única coisa que ficaria com você? Que tu acha que era a única coisa que ficaria? Eu? Ai, que pergunta difícil. Eu não faço ideia. Nossa, realmente. São as nossas virtudes. Hum, Nunca ninguém vai tirar isso de é nós. verdade. A E gente acaba pensando mais no material e acaba esquecendo da nossa real essência, né? exatamente, a Que é radiestesia é justo que a gente isso, não é pode perder. voltar para a essência, é se olhar, é se entender e também potencializar, que é o melhor de tudo. Melhorar ainda mais como pessoa. Exatamente, potencializar aquilo que tu já tem lá dentro, que tu Uhum. vibra lá dentro. Só que no dia a dia a gente vai repetindo os ciclos e a gente não consegue se ver, né. Às vezes a gente tá até com os olhos tapados, assim, não consegue ver aquilo que tá na nossa frente, né. Exatamente. E você tá aí pra ajudar, né. E eu tô aí E para ó, mostrar. além de ser, você, né, reconhecida por essas palestras e tudo mais, tá virando referência aqui no Brasil, nessa área de radiestesia, e eu quero te perguntar hoje, o que que te move a compartilhar tudo isso nas tuas palestras, nos teus atendimentos, nos teus cursos? O que que tá te movendo hoje? O que está me movendo é a minha missão de vida e a transformação das pessoas. É isso que me move, é ver cada ser humano ou cada harmonização que passa na minha mão uma transformação diferente, e sempre para melhor. Eu vejo as pessoas se transformarem, ampliarem consciência. Então, quanto mais consciência elas tiverem, melhor elas conseguem um caminho para ajudar o outro também, a servir o outro com amor. E quando a gente consegue, trazer isso à tona no ser humano, é fantástico, não tem preço, não tem preço. A gente ouve um depoimento de alguém que às vezes estava com uma doença e aquilo se cura, ou estava passando por um problema no relacionamento e aquilo também se cura. Então, quando a gente vê que tudo vai acontecendo naturalmente, né, somente com as correções energéticas, é o trabalho feito, né, que a gente diz: "Agora sim, eu estou com meu coração tranquilo". E eu fico muito, muito feliz a cada vitória, porque o segredo da prosperidade é ter muita felicidade quando o outro se dá bem, é querer a prosperidade do outro. Esse é o segredo da prosperidade. Enquanto você não tem isso, e você quer para si, você não vai atrair, ou atrai com muito trabalho. Enquanto você agradece, usa o poder da gratidão, você atrai aquilo.
para si de uma maneira única e magnífica. É um diamante lapidado. Ó, tá vendo? Na verdade, as pessoas da minha família sempre diziam muito assim: você dá muito e recebe muito. Quem dá muito, recebe muito de volta, né? E tem muita correlação a isso. Se você quer muito bem do próximo, se você, como você falou, você recebe de volta, né? E isso, doutora Leocouto, que explica muito bem isso. Nós emitimos uma quantidade de hertz, e essa mesma quantidade de hertz, ela vai voltar para nós. Então, que hertz você está emitindo para o outro, né? Ou para aquela situação, ou para aquele ambiente. Então, quanto mais coisas boas a gente emite, mais coisas boas vão voltar para nós. É verdade. E, aliás, a gente tá conversando aqui, a gente já falou, você falou algumas vezes sobre essa questão do chamado, né? Já sei que você tem um lindo propósito de vida, né? Você leva, ajuda as outras pessoas, você ajudou primeiro, leva isso para as outras pessoas. E eu quero saber agora, se você fosse dizer para todo mundo que tá vendo, que tá assistindo, quando a pessoa tá ouvindo esse chamado, o que que você diria para ela? Eu diria o seguinte: siga o seu coração. O coração é a melhor resposta para tudo, porque é ele que fala através da alma. A alma dá o sinal e o coração vem só para transcrever. Quando a gente usa a mente ela é excelente, mas ela também consegue sabotar. E quando a gente escuta o coração, a gente traz leveza, a gente traz a alma aqui para a matéria. Então, esse é o meu lembrete e também quero deixar isso muito registrado, que eu segui o meu coração. Depois de 40 anos, eu segui o meu coração. E hoje a minha ascensão está sendo muito grande devido a isso, porque eu sigo com leveza, com amor e servir o próximo para mim com a radiestesia e dizer que a radiestesia não é misticismo, né? É, é muito importante e está sendo muito, muito esclarecedor também, né? Porque eu estou ampliando consciência, podendo ajudar muitas pessoas. Isso é muito bonito. Então, Kelly, eu quero te agradecer por ter participado aqui desse bloco e tudo mais. Abrilhantou o nosso GaiaCast. Muito Muito obrigada! obrigada, novamente. Estou E muito olha, feliz. não, imagina, a gente que tá muito feliz de receber vocês. Pra mim é sempre. Eu aprendo muito com todo mundo que tá aqui no GaiaCast. E foi um prazer saber mais da radiestesia, da radiônica. Quero te agradecer de verdade. E agora, já que a gente tá finalizando, deixa o pessoal que tá ouvindo, que tá assistindo, tuas redes sociais, onde a gente pode entrar em contato contigo. Pode falar pra eles. Claro, com certeza. É um prazer, né, sempre estar aqui com vocês. Eu tenho um Instagram, que é @Kelly terapeuta radiestesista. Lá tem um link na bio, que você pode entrar em contato direto comigo. Eu tenho um grupo terapêutico, que você também pode fazer parte. E tenho uma novidade, estou lançando o meu curso de radiestesia. É um curso para iniciantes, né, e que faz todo sentido para as pessoas que têm esse chamado de servir o próximo com amor e ser um instrumento de cura para as pessoas. Então, logo, logo, a gente vai fazer o lançamento e vai estar em várias plataformas para você adquirir e aprender um pouco mais. Talvez para se curar no começo e depois, quem sabe, virar um profissional radiestesista. Ai, que legal! Já fiquei ansiosa. Então, pra quem também quer saber mais, qualquer coisa, pode procurar a Kelly nas redes sociais dela, mas quiser comentar aqui no vídeo do nosso YouTube, não tem problema, Kelly, entre em contato também. Muito obrigada novamente. Ah, eu que agradeço. Muito obrigada a quem assistiu, quem ouviu, quem viu por aí. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.